Pessoal, eu tenho uma palavra de Deus, aqui o pastor Marcos Sobral que vos fala, eu estou com uma palavra e eu queria compartilhar essa palavra que está na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo de número 17, a partir aí do verso 4, onde Jesus, olha aqui que ele fala, Evangelho de João, capítulo 17, a oração sacerdotal, eu só quero destacar aqui o 4º versículo. Jesus diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Eu estava fazendo essa leitura por esta semana e estava meditando nesta palavra em João 17, onde Jesus fez a oração sacerdotal, e o contexto que está por trás dessa palavra, eu queria compartilhar com você. Aqui é praticamente uma das últimas orações que Jesus faz com os seus discípulos antes dele ir para o Getsemane. E o que eu queria passar para vocês e do que eu tenho entendido no meu espírito são as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos, e ele ora ensinando a oração sacerdotal, a qual eu me perguntei depois de ler esse texto, falei, mas que obra que Jesus completou se ele ainda não havia morrido na cruz do Calvário? Verdadeiramente ele não havia morrido, mas a obra que ele havia completado, que ele está dizendo aqui no verso 4 do Evangelho de João, no capítulo 17, ele está dizendo que completou a obra que o Pai concedeu, confiou, entregou essa missão dele em 3 anos e meio, discipular 12 homens que iriam transformar o mundo. Essa é a missão que Jesus estava falando aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, o verso de número 4. Pai, eu estou consumando esta missão. E eu estou com essa palavra no meu coração essa semana, eu queria dividir com você. Você que entrou nesta live, você que está acompanhando agora ao vivo, pastor Marcos Sobral aqui vos falando, eu queria compartilhar esta mensagem, a última oração praticamente que Jesus fez, dizendo que a sua missão, que foi lhe dado, ele havia já consumado, completado, sem antes ter ido na cruz do Calvário. Qual é essa missão? Foi a missão de formar por 3 anos e meio 12 homens que iriam impactar e transformar todo o mundo. E nós estamos debaixo desta mensagem de Jesus. E, em primeiro lugar, eu queria te falar, como é que você vai completar? Por quê? Eu acabei de fazer a leitura, queria compartilhar com vocês aqui, ó, Uma Vida com Propósito, não sei se está passando invertido, mas é Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Eu li esse livro há 15 anos atrás, eu fiz a releitura dele agora, acabei de terminar hoje, Uma Vida com Propósito. Não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, mas esse livro eu li ele há 15 anos atrás, e eu li agora ele, são 40 capítulos, você lê em 40 dias, a qual, verdadeiramente, existe um propósito de Deus para você. Existe um propósito, você que entrou nessa live, existe um propósito de Deus para a tua vida. E eu ouvia isso, há 30 anos que eu ouço isso para as pessoas falando, Marcos, Deus tem um propósito na tua vida, mas às vezes as pessoas nunca falou para mim qual é esse propósito. Eu estou há 30 anos tentando descobrir qual é o meu propósito, né? Mas graças a Deus eu já entendi qual é o meu propósito, amém? Mas você que já ouviu alguém falar para você, Deus tem um propósito na tua vida, eu acabei de ler esse livro, né? Depois de 15 anos, eu reli Uma Vida com Propósito, o Rick Warren é um pastor americano, tem um ministério muito influente nos Estados Unidos da América, e ele fala que todos nós nascemos com um propósito. O nosso propósito, em primeiro lugar, Jesus acabou de dizer aqui, ó, eu li João, capítulo 17, verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Qual é a obra que Jesus está falando que ele completou para o Pai aqui? Qual que é? Ele ainda não havia morrido. Foi discipular, preparar 12 homens para o ministério. Deixa eu te dizer uma coisa. Em primeiro lugar, como que Jesus ele está dizendo que ele completou essa obra? Eu tenho 5 aspectos para passar para você agora. Você que entrou nessa live, você que quer aprender um pouco mais a palavra do Senhor, fica comigo aqui. Fala de onde você está me ouvindo aí, está me vendo. Fala a cidade que você está, que estado você está, de repente que país você está. Pastor Marcos Sobral aqui falando para você. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus para o teu espírito. Evangelho de João, capítulo 17, verso 4. Jesus havia falado para o Senhor, na oração sacerdotal, que ele havia completado a missão. Existe um propósito. O propósito de Jesus foi ensinar aos discípulos, em primeiro lugar, anota aí se você puder anotar. Em primeiro lugar,
foi a obra da adoração. Jesus viveu uma vida tremenda, de integralidade, integral, de adoração ao Pai. Jesus, ele adorou a Deus em todos os seus momentos. E como é que eu adoro a Deus? Servindo as pessoas. Ele próprio diz que o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir a muitos, a ponto de ter dado a vida por você e por mim. Deixa eu te dizer uma coisa, a adoração, lá em João 4, capítulo 4, 23, 24, Jesus se encontra com a mulher samaritana e ela tem uma dúvida, ela faz uma pergunta teológica para Jesus. Mestre, aonde devemos adorar ao Senhor? É em Gerizim ou é em Jerusalém? Havia uma briga, havia uma disputa aonde seria o local certo, geograficamente falando, de verdadeira adoração. E Jesus, ele vem e quebra todos os paradigmas daquela sociedade da época, daquela cultura da época. Por quê? Os próprios samaritanos achavam que o território deles era sagrado, porque foi ali que Abraão ofereceu o holocausto, foi ali que Abraão fez um altar, e em outro tempo, os judeus dizem que é em Jerusalém, na capital, que tem que oferecer adoração, holocaustos, ofertas e adoração ao Senhor. Então, essa pergunta da mulher samaritana sobre a adoração é uma pergunta teológica, e Jesus vem e quebra todos os paradigmas. Ele fala, nem em um lugar, nem no outro. Não é no Monte Gerizim, não é em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores o adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A palavra de Jesus é verdadeiramente essa aqui, né? Jesus fala que chegou o tempo, né? Chegou o tempo, já é este, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você que está entrando aí, fala para mim de onde você está me ouvindo, me vendo, a cidade que você está, o estado que você está. Seja muito bem-vindo, Pastor Marcos Sobral aqui, compartilhando a palavra de Deus para você, um pouquinho para que nós possamos refletir sobre o propósito de Deus na tua vida, né? Eu falei agora há pouco, você que entrou agora, sobre esse livro aqui, ó. Eu li ele há 15 anos atrás, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, e eu li ele agora, reli, né? Depois de 15 anos esse livro, né? Hoje ele está com uma capa nova, é o mesmo conteúdo, mas ele tem alguns extras, né? Uns bônus. Eu indico você comprar Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Esse livro ele foi best-seller, é ainda, né, um dos mais lidos, né, desde que o autor... E eu li ele há 15 anos atrás e reli, terminei de ler ele hoje, né? E eu queria te dizer que você nasceu com um propósito, né? A Bíblia diz que, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que foram formados segundo o seu propósito, o propósito de Deus na sua vida. E eu quero te dizer que o primeiro propósito é viver uma vida de adoração, porque Jesus, ele ensinou os discípulos a ter uma vida de adoração. E adorar não é apenas você louvar, glorificar a Deus, não, isso é louvar e bendizer o nome do Senhor, né? A adoração, ela vai muito mais além. A adoração é eu posso te dizer para você, toda vez que você ouve, vê e lê na Bíblia sobre adoração, tá simplesmente se referindo a uma entrega. A adoração, na verdade, era um sacrifício. Todas as vezes quando as pessoas levavam os animais para o templo, para que o sacerdote, ou o sumo sacerdote, imolasse o animal como sacrifício e perdão pelo povo, aquilo era uma adoração. Você não sabia disso? Então, estou compartilhando esse conhecimento com você. A adoração, ela é uma entrega, ela é no hebraico, a adoração vem de prostrar-se, de se deitar, se prostrar literalmente diante de. Então, ter uma vida de adoração é o primeiro tópico para você que quer entender qual que é a missão de Cristo aqui na Terra e a qual ele ensinou os seus discípulos. Porque ele falou no Evangelho de João, eu fiz essa leitura no começo da live, João 17:4. Olha aqui, o próprio Cristo dizendo, Filho de Deus, eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiastes para fazer. Agora, glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. O que Jesus está dizendo? Ele completou a missão. Qual missão, pastor Marcos? A missão de preparar 12 homens. E ele preparou essa missão. Na oração sacerdotal ele fala sobre isso, e pouco depois ele vai para o Getsemane, ele transpira sangue, ele faz a oração, ele é preso, e depois a gente sabe toda a história do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, irmão, o que Jesus está querendo dizer? Em primeiro lugar, ter uma vida de oração. Segundo lugar, através da comunhão. O que é comunhão? É estar junto, irmão. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão deixando de congregar.
Mas pastor, eu fui machucado, eu fui traído, eu fui humilhado. Ah, na minha igreja só tem fofoqueiro. Irmão, tem gente que está no processo. Na igreja tem todo tipo de pessoas. Eu faço parte da igreja há 30 anos. E hoje, pela misericórdia do Senhor, eu estou à frente de um ministério, de uma igreja, né? Hoje eu sou pastor, há 1 ano e meio eu fui consagrado pastor juntamente com minha esposa, e graças a Deus por isso, né? Cuidar de pessoas, coisa que eu já fazia, cuidar de gente, discipular pessoas, preparar pessoas para o ministério, formar líderes. Eu já estava fazendo isso muito antes de ser reconhecido como pastor, amém? Mas eu não estou aqui para falar de título nenhum, estou aqui para falar do propósito que Deus tem na tua vida. Você que está desanimado, você que entrou nessa live, você está desanimado, coloca eu. Eu estou desanimado, pastor. Eu não estou nem congregando mais. Quantas pessoas não estão congregando? Irmão, Hebreus 10, 25. Não deixais de congregar como que é o de costume de outros. Irmão, é no contexto da Bíblia, da igreja de Cristo. A igreja é um corpo. É na comunhão. Acabei de falar aqui o segundo tópico. Primeiro foi a adoração. O segundo é através da comunhão. Comunhão é estar junto. Não dá para mim ser membro separado do corpo. Se Deus o livre, eu sofri um acidente de perder a minha mão sozinha cair ao chão, ela, se não for, tem até um tempo, né, de implantar de volta. A medicina tem essa técnica, tem um período de ligar os tendões, os vasos, as artérias, tem um período de tempo que depois desse membro estar separado do corpo, ele vai necrosar e morrer, irmão. Isso é ciência. Amém? Da mesma forma, é você, se estiver desgarrado, longe do corpo, como você... Eu sou membro, pastor, mas membro de que corpo? O corpo é o corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus Cristo, irmão. Ainda com muitos problemas, ainda com muitas dificuldades, somos seres humanos, estamos no processo. Eu entendo isso, querido. Na igreja, nem todo mundo que está na igreja, e nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, disse Jesus. Amém? Da onde você está falando aí? Da onde você está me vendo? De que cidade você está agora assistindo essa live? Fala aí para mim. Mas pastor, eu estou machucado, eu estou decepcionado, eu fui humilhado, eu fui traído, eu fui machucado na igreja, meu líder foi abusivo, foi a liderança abusiva, eu não aguento mais, eu tive que desligar do ministério, mas tudo bem, volte, vá a outra igreja, ore ao Senhor, procure uma igreja saudável. Existe igrejas saudáveis, irmão, mas igreja saudável não quer dizer que todo mundo está são, amém? Amém, você está entendendo isso? Mas na comunhão dos santos, Salmo 133, é que o Senhor ordena a bênção. Amém? Então, sem comunhão, irmão, volta logo para o seio da igreja. Procure uma igreja, ore, Deus vai te direcionar. Um ministério que seja sério, uma igreja saudável, que prega a palavra cristocêntrica, que prega uma palavra que ela é teocêntrica, que Deus está no centro. Amém, querido? Eu faço esse convite para você. Não deixe de congregar. Segundo foi através da comunhão. Jesus falou que ele completou o seu ministério através da comunhão. Em primeiro lugar, através da adoração. Segundo, da comunhão. Terceiro, através do discipulado. Ei, o discipulado é você sentar com uma pessoa e ensiná-la. Jesus não disse para ir e abrir um monte de igreja. Jesus falou assim: ide, pregai o evangelho e fazei discípulos de todas as tribos e nações. Esse é o ide para todos. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou evangelista. Irmão, o ide é para todos. Mateus 28, 18 e 19. Ide é a comissão de Cristo. Últimas palavras do Senhor Jesus aqui na terra, antes de ascender aos céus. Ele falou para os seus discípulos e todos ali que estavam vendo: ide e pregai o evangelho. Amém? Irmão, em nome de Jesus, fala aqui de onde você está falando, de onde você está vendo essa live. Escreve aqui para mim a cidade que você está, o estado que você está, talvez o país que você está. Em nome de Jesus. Como que eu descubro e sirvo a Deus debaixo de um propósito? Através de estar debaixo de um discipulado. Se você não discipula alguém, seja discipulado, porque ninguém que não é discipulado pode discipular. Amém? Eu não posso ensinar se antes eu não sentei para ser ensinado. E outra, quem ensina, aprende 2 vezes. Amém? Coloca aí, quem ensina, aprende 2 vezes. Escreve aí para mim, se você concorda com o que eu estou falando. Você tem algo para entregar. Você nasceu com um propósito. Você não está nessa terra por um acaso. Você não nasceu por um acidente. Mas pastor, eu nem conheço meus pais. Ei, a tua origem
Não é o teu pai biológico, é a tua mãe biológica, a tua origem é em Deus. É no Senhor. Eu estou aqui para dizer isso para você. Tem um propósito para a sua vida. Tem um propósito para você. Há um propósito, uma vida. Viva uma vida com propósito. E o propósito é adorar a Deus. O segundo propósito é através de uma comunhão, é estar inserido num contexto de uma comunidade. Existe essa necessidade sim, irmão. Você não consegue ser igreja só em casa, sozinho, vendo culto online. Nada contra, mas não existe, isso não substitui a santa comunhão do Senhor. Amém? Aonde você precisa estar inserido como membro no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é um organismo vivo que se move na face da terra. Você é um membro. E qual que é a função desse membro nesse corpo? Você já descobriu qual é a sua função? Você já descobriu qual é o seu talento? Você descobriu a sua habilidade? Qual a habilidade que você vai servir a Deus? Dentro do contexto de uma comunidade local, seja na sua igreja, seja numa célula, num grupo pequeno, seja num grupo de oração, eu não sei, irmão. Você que está vendo essa live, compartilha com alguém que você acha que precisa, que você acha que está precisando ouvir uma mensagem da parte de Deus. Ei, volta para Jesus, um amigo seu que precisa voltar para Jesus, que está afastado dos caminhos do Senhor, essa live é para ele. Talvez seja para você também. Você que deixou de congregar, que está desanimado, que não está indo mais na igreja. Irmão, são 30 anos que eu sirvo a Deus. Eu já pensei em desistir tantas vezes, mas eu não largo, porque é dentro do corpo de Cristo que eu, como membro, vivo o propósito de Deus. Amém? Chegará um dia que as pessoas vão perguntar, que Jesus vai perguntar, haverá uma prestação de contas. Deus vai perguntar assim, o que você fez com os talentos que eu te dei? Existe a parábola dos talentos. A um o Senhor deu 1, a um o Senhor deu 2, a outro o Senhor deu 5. O que Deus deu 2, ele multiplicou por 4. O que ele deu 5, multiplicou por 10. Mas o que Deus deu 1, o que o homem lá deu 1 talento, ele enterrou. Será que você não está enterrando os talentos e as habilidades que Deus te entregou e os dons? É tempo de você desenterrar os talentos hoje. Em terceiro lugar, discipulado. Seja discipulado por uma pessoa, seja mentoreado por uma pessoa de Deus. E aí você poderá mentorear mais pessoas, você poderá discipular pessoas e fazer o ide que Jesus falou. Ide e fazei discípulos de Cristo. Amém, irmão? Quarto lugar, como que eu sirvo a Deus através de quê? Como que eu posso concluir a missão que o Senhor tem me dado aqui na terra? É a missão de adorar, a missão da comunhão, a missão do discipulado. E em quarto, com um ministério. E ministério não estou falando de placa de igreja. Ministério é o teu serviço. Qual o teu serviço dentro do contexto da comunidade que você está inserido? De que forma você... Pastor, eu vou à igreja, mas eu só vou cultuar o Senhor. Cultuar, porque não existe assistir culto, tá? Culto a gente não assiste. A gente vai para a igreja para cultuar a Deus. Amém? Você concorda comigo? Dá um positivo aí. Manda um joinha aí se você concorda. Eu vou para a igreja para cultuar ao meu Deus. Por isso que eu vou ao culto. Amém? Eu não vou assistir culto, porque o culto não é para mim nem para você. O culto é para o Senhor. Amém, irmão? Amém? Estão entendendo isso? Então, em quarto lugar, através do ministério. E o ministério, ele é diferente de missão. Por quê? Ministério é o teu serviço dentro do contexto da tua comunidade, da tua igreja. O teu ministério, a habilidade que Deus te deu, o dom que Deus tem te dado para servir, é para você ser usado para abençoar as pessoas. O teu ministério, o dom que Deus te deu, é para você se relacionar na igreja daqueles que creem. Amém? Amém? Estão entendendo? Ministério é servir os que creem. A ponto que agora o quinto passo de como ter uma vida com propósito é através da missão. A missão não é para os que creem. A missão é o teu serviço para aqueles que não creem lá fora, lá no mundão. Deu para entender qual que é a diferença entre ministério e missão? Há o ministério para que você sirva no contexto dentro da tua igreja local, da tua comunidade, dentro da igreja que você faz parte. Existe um dom que Deus te entregou, pelo menos um. Existe uma habilidade que Deus te entregou. E através desta habilidade, que se chama ministério, você vai servir o seu irmão e as suas irmãs. Deu para você entender? E a missão é algo que Deus vai te dar, e já te deu, que é o ID. É o anunciar o evangelho para aqueles que não creem. Esta é a missão para mim, para você e para todas as pessoas que se denominam cristãos. Amém, irmão?
Se eu sou cristão, eu tenho que falar da fé daquele que eu creio, que é Jesus. Amém, irmão? Você que está falando, está me ouvindo, de onde nessa live? Coloca aí. De onde você está me vendo? De onde você está assistindo essa live? Que cidade? Se você concorda, coloca assim, ó, concordo, pastor. Ou se você não concorda, também pode colocar a tua opinião. A gente respeita todas as opiniões aqui, porque nós não somos donos da verdade. Amém? A única verdade é Cristo Jesus. Então, irmão, se você ainda tinha dúvida do propósito de Deus na sua vida, eu quero te dizer hoje, há um propósito para a tua vida. No começo da live, eu mostrei que eu terminei de ler, né? Fiz essa releitura, né? Que eu li há 15 anos esse livro, estou lendo agora, 2026. Terminei hoje. Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. É um best-seller, um livro que já tem mais de... Eu li há 15 anos, então esse livro já deve ter mais de 15 anos, com certeza aí. E fala sobre o propósito, são 40 capítulos, né? Tem pessoas que vivem a vida daquela forma. O crente Zeca Pagodinho, o cristão Zeca Pagodinho. O que é isso, pastor? Que vive só cantando, deixa a vida me levar, vida leva eu. Cara, tem um ministério, tem uma missão para você. Pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo. Para pregar o evangelho, você não precisa do microfone na tua mão. Eu estou abrindo uma live aqui falando para pessoas que eu nem conheço, mas Jesus te conhece. Então, irmão, vamos usar a tecnologia para fazer a obra de Cristo Jesus. Amém? Não espere chegar um microfone na tua mão para você começar a pregar a palavra de Deus. Eu não esperei o microfone chegar nas minhas mãos. Eu já preguei no metrô, já preguei na rua, já preguei no ônibus, já preguei na praça, eu já preguei no trabalho, eu já preguei na escola, eu já preguei em um monte de lugar. Eu nunca precisei de um microfone na minha mão para poder trazer a mensagem de João 3,16, porque Cristo amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele te amou primeiro. Ele te salvou, ele morreu na cruz por você e ele te deu um propósito e uma missão. O propósito de Deus é você servir a ele todos os dias da tua vida, é dar um bom testemunho de cristão, é anunciar as boas novas do evangelho. Evangelho no grego significa boas novas. Eu tenho boa notícia, pastor, mas num mundo tão tenebroso, tão dificultoso, tão pecaminoso, contaminado, num mundo tão violento, você tem uma mensagem de esperança nos teus lábios. Cristo é a esperança. Amém, querido? Cristo é a esperança. Eu estou há 30 anos anunciando esse evangelho. E glória a Deus que hoje eu faço isso agora pela internet. Né? Não preciso mais de um panfleto e sair distribuindo na rua. Também faço. Não tem problema nenhum. Sempre fiz e faço. Como eu falei, já preguei em vários lugares. Na praça, na rua, no ônibus, no metrô, no trem. Já preguei. Só não preguei no avião porque eu nunca voei. Mas um dia eu vou, em nome de Jesus. Amém, irmão? Não espere o microfone chegar nas tuas mãos para você começar a pregar o evangelho. Pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo, como o apóstolo Paulo fala. Jesus disse aqui no evangelho de João 17, capítulo 17, versículo 4, que ele estava concluindo, consumando a obra que o próprio Deus entregou para ele. Jesus consumou a obra. Ele foi até a última gota de sangue por mim e por você. E porque, por causa de dificuldades que a gente passa, por decepções que a gente passa, a primeira coisa que quer fazer é parar de ir para a igreja. Ei, irmão, se o teu patrão te falar uma palavra que talvez te deixe triste, você vai deixar de trabalhar no outro dia? Não, né? Porque o pastor falou uma palavra, me feriu, me tratou mal. Irmão, eu acabei de falar aqui durante essa live, no começo. Se você foi machucado, se você está sem força, se você está afastado do caminho do Senhor, ore, peça ao Senhor, vá, procure uma igreja saudável, uma igreja cristocêntrica, que pregue a palavra cristocêntrica, que pregue uma palavra teocêntrica, que fale de Jesus, que fale de cura, que fale de salvação, que confronte o meu e o teu pecado. Amém, irmão? Você precisa de um lugar que confronte o meu e o teu pecado, e eu preciso disso, e eu me coloco dentro desse pacote. Amém? Todas as vezes que eu falho, eu careço da misericórdia do Senhor e de uma correção do Senhor, porque o Pai corrige ao Filho a que Ele ama. Amém, irmão? Então, eu falei aqui sobre 5 aspectos: adoração, comunhão, discipulado, ministério e missão. 5 tópicos que tem dentro da sua vida para te dar um propósito. Um propósito de ter uma vida de adoração, um propósito de ter uma vida de comunhão,
estar inserido dentro de um contexto da igreja, fazer parte como membro do corpo de Cristo. Eu falei, não tem como ser membro do corpo de Cristo afastado desse corpo. Não dá para mim amar o noivo se eu não gosto da sua noiva. Irmão, é incoerência cristã você deixar de ir à igreja. Irmãos, volte, procure um lugar, procure uma igreja saudável, procure uma igreja cristocêntrica. Ainda existem pastores sérios. Amém, irmão? Mas Jesus está voltando. E se você ficar afastado, até quando? Mas eu não tenho mais forças, pastor. Eu fui humilhado, eu fui traído, eu fui machucado. A igreja me feriu, irmão. A gente tem ouvido muito isso. Irmão, eu estou 30 anos servindo a Deus. Eu já ouvi, já vi tanta coisa. Fui ferido, fui humilhado, perseguido. Mas, irmão, eu nunca larguei do contexto da igreja de Cristo, porque eu preciso estar inserido como membro. Se você é membro do corpo de Cristo, você precisa voltar a congregar, irmão. Desculpa, não tem outra palavra para você hoje. Se você é membro, irmão, um membro fora do corpo, ele morre. Um membro separado do corpo, que nutre ele vai necrosar e vai morrer. Se cortar, eu falei, um dedo, um braço. Irmão, um membro, se ele estiver fora do corpo, ele morre. E talvez você esteja sem força e morrendo porque você está afastado do contexto da igreja. Igreja não salva ninguém. Quem salva é o sangue de Cristo, é o nome de Jesus. É o meu Senhor e Salvador. Mas se eu não estiver inserido dentro desse corpo, eu como membro, vou acabar necrosando e morrendo. Será que você entendeu essa mensagem no teu espírito? Irmão, Jesus, ele foi até as últimas consequências. Ele ensinou 12 homens a adorar. Ele ensinou 12 homens durante 3 anos e meio a ter comunhão. Jesus dormia, tomava café, almoçava, jantava com os discípulos, sempre ensinando, tendo uma vida de adoração, de comunhão, de discipulado, de ministério, de servir as pessoas com aquilo que Deus tem me entregado. Você que tem um dom, uma habilidade natural, sirva as pessoas com o seu dom. Ei, ministério é diferente de missão. Missão é o teu serviço para aqueles que não creem. Lá fora no mundo, é anunciar o evangelho. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os e fazendo discípulos. Ide fazer discípulos por toda a terra. Você tem feito discípulos aqui na terra de Jesus? Você tem formado pelo menos uma pessoa? Você tem sentado, olhado no olho de uma pessoa, de um amigo seu, de um colega seu de trabalho, não sei, da escola, da faculdade? Você tem sentado com essa pessoa e falado, olha, Cristo tem um propósito. Deus tem uma vida com propósito. Não estou ganhando nada para fazer propaganda desse livro, tá? Uma vida com propósito. Acabei de ler, fiz depois de 15 anos a releitura desse livro. Maravilhoso. 40 dias de leitura para você entender que Deus tem um propósito na tua vida. E qual é o propósito da tua vida, se você tem dúvidas. Amém, irmão? Você que está afastado, você que está triste, você que está desanimado, você que não consegue, não tem forças mais para ir para a igreja, coloca aí, fala, pastor, eu tô afastado, eu não consigo, eu não tenho forças. Eu quero orar por você. Você que está afastado, foi ferido, você que não está indo mais, você não está congregando mais. Coloca aí, pastor, não estou conseguindo mais para a igreja. Não estou conseguindo mais congregar. Coloca aí. Eu quero falar seu nome aqui ao vivo. Em nome de Jesus. Deus vai te fortalecer. Você vai orar e Deus vai te direcionar. Não sei se você voltaria para a sua antiga igreja, sua antiga comunidade, mas existe um propósito para a tua vida. Você não foi um acidente. Você não nasceu por acaso. Amém? Por mais que você não conheça teu pai, por mais que você não conheça tua mãe biológica, você nasceu em Deus. Efésios 4. Ele nos elegeu nele, desde a fundação do mundo. Coloca aí, pastor, eu estou desanimado, não consigo ir mais para a igreja. Eu estou triste, estou abatido. Eu queria fazer uma oração por você, em nome de Jesus. Você possa entender que existe um propósito de Deus na tua vida. Em primeiro lugar, um propósito de adoração. Ter uma vida de adoração, de dar bom testemunho e de viver para a glória do Senhor. Segundo, ter uma vida de comunhão. Tem que estar inserido no contexto de uma comunidade do corpo de Cristo. Membro fora do corpo vai morrer. Vou repetir isso, tá? Membro fora do corpo
vai morrer. Ou melhor, talvez você, dessa forma, não seja mais membro, mas você pode ser até uma prótese. Meu Deus, é forte, hein? A prótese, ela não faz parte do corpo. Ela até substitui o movimento, mas ela não faz parte do corpo. Você não é prótese, você é membro do corpo de Cristo. Volte a congregar. Que seja um outro ministério, uma outra igreja, mas procure uma igreja, ore, Deus vai te direcionar. Procure uma igreja saudável. Não quer dizer que não vai ter problema, porque toda igreja tem pessoas e pessoas têm problemas. Igreja são feitas de pessoas. Amém, irmão? Não existe perfeição dentro da igreja. Existe um modelo e exemplo de perfeição que é Cristo Jesus. Amém? Você crê nessa mensagem? Eu queria deixar registrado aqui, João 17, verso 4. O Senhor Jesus disse que eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Há uma obra que Deus confiou para você fazer. Será que você está fazendo essa obra? Será que você está fazendo essa obra, querido? Eu não sei. Há um propósito, eu já falei. Uma vida de adoração, comunhão, de discipulado, de ministério e de uma missão que é falar de Cristo e anunciar o evangelho da salvação. Você crê nessa palavra, irmão? Você crê em nome de Jesus? Fala de onde você está falando aí. Coloca a cidade que você está me vendo e me ouvindo nessa live. Por gentileza, irmão. Coloca aí. Eu queria falar seu nome. Apóstolo, seja bem-vindo. Deus abençoe. Neide, Deus te abençoe. Estou falando aqui acerca da oração sacerdotal que Jesus fez, ensinando os seus discípulos e falando para Deus que ele havia completado a obra com seus discípulos, de ensinar 12 homens leigos, 12 homens despreparados, 12 pessoas que, aos olhos da sociedade, eram desprezíveis. Jesus pegou esses 12 homens e transformou a história da humanidade. Marcos entrou. Neide, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Santana, Feira de Santana? Passou rápido aqui, mas acho que é, Santana, Bahia. Neide, é isso mesmo? Feira de Santana? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Apóstolo Alexandro, Deus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo a essa live. Pastor Marcos Sobral aqui, trazendo a mensagem da parte de Deus. Falei sobre propósito. Todos nós temos um propósito. Deus nos fez com um propósito, uma missão de vida. Muitos não sabem qual é o propósito. Muitas pessoas estão vagando, né? Vivendo, né? Sobrevivendo, buscando muitas coisas e talvez em lugar errado. Porque Deus tem um propósito. Boa tarde, meu irmão. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Irmão, eu falei no começo da live que eu li esse livro. Estou fazendo a propaganda, mas não estou ganhando nada por isso. Mas é um livro que eu li, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. É um pastor americano. Ele tem um ministério muito influente na América. Eu li esse livro há 15 anos atrás. E eu fiz uma releitura dele, né? Ele está com a capa nova. É o mesmo livro, o mesmo conteúdo. Tem alguns extras dele. Tá um pouco... tem alguns extras. Nele está um pouco mais completo. Mas é um livro que eu li e eu indico. Porque tem pessoas que vivem a vida inteira sem saber qual é o seu propósito. Qual é o meu propósito? Eu não sei o meu propósito. E eu falei aqui sobre 5 aspectos. O propósito da adoração, o propósito da comunhão, o propósito do discipulado, o propósito do ministério e da missão. 5 propósitos. Entendeu? O primeiro propósito é a adoração. Eu tenho que ter uma vida de adoração. Eu preciso me sacrificar por Cristo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Palavra do Mestre Jesus. Amém, querido? É uma vida de adoração, de renúncias, de fazer muitas vezes aquilo que eu não queria fazer. Isso é obediência. E depois, em segundo lugar, eu falei sobre comunhão, mas não tem como eu não estar inserido no contexto de uma comunidade, de uma igreja. Não tem como você ser membro de um corpo fora do corpo. Você vai morrer. Um membro fora, meu braço fora, minha mão fora, meu dedo fora do corpo, ele em horas, ele vai necrosar. Falta oxigenação, sangue, vida. Ele não é mais alimentado. Você fora da igreja, você não é mais alimentado, querido. Mas, pastor, as igrejas está difícil até de confiar mais. Irmão, a igreja é feita de pessoas imperfeitas. Se eu fosse olhar para a imperfeição das pessoas, eu não estaria há 30 anos dentro do contexto da igreja de Jesus Cristo. Com 18 anos, 1996. Ano que vem, dia 19 agora fazem 30 anos que eu sirvo a Deus, 19 de julho.
Eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 16 anos, já estou com 48 e faço 49 em agosto. Irmão, nunca desisti. Eu vi muitas coisas, sim. Eu fui frustrado na igreja? Fui. Eu fui machucado? Fui. Eu fui traído? Fui. Mas, irmão, nada será angústia ou tribulação, será a profundidade, a largura, a profundidade, a altura, o porvir, o presente, o futuro. Irmão, Paulo falou, nada me separará do amor de Cristo Jesus. Amém, querido? De onde você está falando? De onde você está me vendo? E de onde você está me ouvindo agora nessa live? Coloque aí a cidade. Em nome de Jesus, Deus tem um propósito para a tua vida. Amém? Eu queria falar isso para você e fazer uma oração. Você que não tem mais forças para voltar a congregar, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar por essa vida. A Neide, em nome de Jesus, cobre com teu sangue a tua filha Rosângela. Em nome de Jesus, o José, Pai, cobre com teu sangue os teus filhos. Se eles estivessem sem forças, se eles foram machucados, se eles foram, de certa forma, Pai, decepcionados no contexto da tua igreja, eu quero declarar, Pai, o perdão, Senhor. Eu peço perdão como igreja do Senhor para os teus filhos, Senhor, para que eles voltem a congregar em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no teu coração. Eu vou encerrar essa live, mas eu louvo a Deus pela tua vida. Você que ficou aqui até agora, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe. Coloca aí, eu creio que Deus tem um propósito na minha vida. Diga, eu creio, eu creio. Eleni, seja bem-vinda. Deus tem um propósito na tua vida, viu? Em nome de Jesus. Eu falei sobre propósito nessa live. Em nome de Jesus. Deus tem um propósito.